Olá, tudo bem? Esse vídeo já estou para gravar para você há algum tempo. Um vídeo que para mim faz muito sentido e eu quero trazer para você de maneira exclusiva aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu quero falar para você um pouquinho de como é que se manifesta em você raiva, alegria, prazer, tristeza, ódio, gratidão, arrogância, estresse, raiva, enfim. Todos os tipos de sentimento ou manifestações que o seu corpo traduz, né, como resultado daquilo que você pensa ao longo da sua jornada. Por que isso é importante? Porque a maneira pela qual nós estamos utilizando nossa máquina faz todo sentido para o nosso projeto de vida e de carreira. Isso é muito interessante que se fale, porque a partir daí você começa a entender de que maneira você vai gerar movimento para a sua vida, para a sua carreira, através disso aqui. O que eu quero começar a falar para você a partir de agora é que existem três aspectos que são muito importantes para que a gente consiga ter resultado físico. Eu chamo de ligantes. Três ligantes que são fundamentais para que você consiga gerar o movimento positivo ou negativo para a sua vida e para a sua carreira. Esses ligantes são substâncias que são importantes, que começam aqui no nosso cérebro e terminam aqui no nosso corpo. Primeiro são os neurotransmissores. Neurotransmissores, eu posso dizer para vocês que são vias, né? São caminhos onde a informação é percorrida até que chegue às células nervosas, né? Neurotransmissores, na verdade, é todo um processo de início de movimento do seu pensamento. Se você pensa, em pequenos milissegundos, aquela informação, ela é transmitida para as primeiras células do seu corpo, que são as células nervosas. Então, em questão de milissegundos, você consegue montar imagens, criar meios para que aquela informação chegue até o seu sistema nervoso central. Daí, essa informação, ela precisa passar para o seu corpo. O que acontece? A partir do instante que os neurotransmissores são disparados em maneira muito rápida para o seu sistema nervoso central, do sistema nervoso central, você tem lá no seu cérebro uma região chamada de hipotálamo, onde existem muitos chamados neuropeptídeos, tá? Esses neuropeptídeos também são ligantes, mas são ligantes que saem do cérebro e conseguem ir para toda a sua corrente sanguínea. O que é importante isso? É importante porque a partir desse momento, todo aquilo que você pensa, ele sai do seu cérebro e se espalha pelo seu corpo através do seu sangue. Então, o neuropeptídeo é um ligante que eu posso dizer que ele é como se fosse um caminhão, um ônibus, um avião que transporta aquilo que você pensou para toda a sua fisiologia. E não para por aí. Esses neuropeptídeos, que são ligantes, eles se conectam diretamente com os hormônios. Os hormônios é o terceiro ligante. E esses hormônios, eles ficam localizados geralmente nas suas glândulas. Todos os seus hormônios estão nas glândulas básicas, desde as suas glândulas sexuais, as glândulas adrenais, todas as glândulas, né? Do início da sua base até o seu cérebro. Você tem algumas glândulas, então esses neuropeptídeos, eles saem do seu cérebro, partem para a corrente sanguínea e se conectam com essas glândulas através dos hormônios. Esses hormônios são disparados. É aí que mora o positivo ou o negativo. O que você pensa? Vamos só imaginar aqui. Se você pensa, vamos falar de um ato sexual, né? Uma pessoa que está começando o ato sexual. Ela pensa, e quando ela pensa sobre o ato sexual, uma janela de possibilidades se abre, neurotransmissores. Esses neurotransmissores são conectados com o sistema nervoso central. Através dos neuropeptídeos, eles chegam para a corrente sanguínea e chegam até as glândulas sexuais, para que você consiga fazer o seu ato sexual. Ou seja, o corpo responde àquilo que você pensa. Agora imagine você numa situação de estresse, numa situação de certeza, numa situação de raiva, numa situação onde você se sente encurralado, numa situação de indecisão que te deixa estressado ao longo da sua vida e da sua carreira. Você joga um pensamento para a sua mentalidade, neurotransmissores levam esse pensamento ao sistema nervoso central, os neuropeptídeos levam toda essa informação pelo seu sistema sanguíneo até as suas glândulas, a glândula, no caso, adrenais. Nesse processo, você libera hormônio, mas não é hormônio de prazer. Você libera, por exemplo, cortisol.
que é o hormônio de estresse. E esse hormônio cortisol sendo liberado de forma contínua pelo pensamento, pelo levar de informação até essa glândula específica, vai te deixar doente. Estresse em demasia não é sinal de progresso. Raiva em demasia não é sinal de progresso. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, o que eu penso, eu crio, e o que eu crio, eu realizo, tecnicamente é exatamente isso. A partir do momento que eu crio, eu libero esses neurotransmissores. Através da liberação de neurotransmissores, neuropeptídeos são liberados para a corrente sanguínea. E a partir do momento que esses neuropeptídeos se conectam com as nossas glândulas, eles liberam hormônios. E a grande ideia para que você gere movimento positivo na sua vida e na sua carreira é a liberação de hormônios positivos, hormônios de prazer, hormônios que levem você para o próximo nível em várias áreas da sua vida. Então, se por exemplo você está descontrolado nos seus pensamentos, se você só pensa bobagem, se você só pensa, por exemplo, na próxima festa, no próximo reggae, na próxima balada, por exemplo, você provavelmente está liberando algum tipo de hormônio positivo para você nesse momento, mas que talvez não seja congruente com o seu projeto de vida e de carreira. Se você hoje vive num ambiente familiar, num ambiente de trabalho, num ambiente profissional que gera em você estresse diário, que gera para você raiva todos os dias, que gera para você inconformidade com a equipe que você tem hoje, provavelmente você está levando neuropeptídeos para a sua substância, ou para o seu sistema sanguíneo e conectando com glândulas que estão liberando cortisol. E isso em demasia vai acabar com você. Pensa no que você está produzindo aqui. A partir do momento que você muda o pensamento, você muda a maneira com que o seu corpo vai responder para você. E quando você muda a maneira pela qual o seu corpo vai responder para você, consequentemente os hormônios que você vai liberar são diferentes. E aí você vai ter toda a diferença para a sua vida e para a sua carreira. Pensa nisso. O que você pensa, você cria. E o que você cria, você realiza. Que tipo de neurotransmissor está saindo da sua mentalidade? Que tipo de neuropeptídeo você está liberando para o seu corpo? E que tipo de hormônio você está disparando através das suas glândulas? Tá bom? Forte abraço, sucesso e até a próxima.